Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso Glancecast, o nosso podcast semanal onde nós trazemos aqui mulheres extraordinárias, mulheres com histórias de vida fantásticas. E hoje eu estou aqui ao meu lado com Adriana Mazaron, a CEO aqui do Instituto Glance, do Grupo Glance. A Adriana vai dar um oi aqui para nós. Tudo bem, Adriana? Olá, tudo bem, Wanderson? Tudo bem, Pamela? Tudo bem. Bom, hoje eu estou aqui deste lado como entrevistadora, que vocês vão estar me vendo mais tempo aqui deste lado, tá? Tocando aqui junto com o Van, esse Glancecast, entrevistando as mulheres, perguntando, querendo saber mais sobre a vida delas e trazendo essas histórias tão extraordinárias, assim como a minha, de superação, de força, de empreendedorismo. É uma palavra difícil, tá, gente? Mas eu consegui. Mas vamos lá. Estamos aqui com a Pamela Castella. Tudo bem, Pamela? Uma grande amiga, uma mulher incrível. Ela vai falar um pouquinho dela pra gente. Olá, tudo bem, gente? É um prazer, em primeiro lugar, estar aqui, ser convidado por um instituto, que tem um instituto, e a Glance já está fazendo parte da minha vida, não é? Porque eu já tenho todas as coisas ali também da Glance, que já fica lá no meu estoque. E muito feliz por estar aqui, tá? E eu sou Pamela de Castella, já estou há um tempo trabalhando com relacionamento e autoestima feminina na internet. Espero ajudar muito aqui vocês também. Relacionamento e autoestima na internet. Legal, você não ajuda mulheres assim presencialmente, é através... Algumas sim, mas assim, o meu foco maior é nas redes sociais mesmo. Legal, bacana. Já pra gente começar, qual que é o seu Instagram? Deixa o pessoal te seguir já. Pamela Castella. Só isso, Pamela Castella. Não sou prima da Pamela da Ana Castella, mas é Castella. Ela já se antecipou a minha pergunta. Só chegar lá, Pamela Castella, e tranquilo, te acha lá e você vai ajudar conforme for chegando as demandas ali. Isso. Que bacana. Isso Parabéns mesmo. aí, bem-vinda. Tem bastante conteúdo lá para mulherada. Muito bom. Bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada. Viu, Obrigada. É uma honra. Obrigado. Vamos ficar 1 hora aí batendo um papo. Sim. Né? E onde a gente vai poder ajudar muitas mulheres do lado de lá. Né? Então, passar a bola aqui para Adriana, começar aqui. Mas, Pamela, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de saber um pouco da sua história de vida. Geralmente, a gente fala história de vida, não óbvio, só as coisas boas, mas a nossa vida não é só de coisas boas, a gente sabe de todo mundo, né? Uhum. Tem sempre lá atrás algumas situações que a gente passa que, às vezes, nos motiva ou nos trava diante da vida. Conta pra gente o que você viveu lá atrás, que você acha que foi muito importante para a sua vida. Sim, claro. Então, primeiro que eu vim de uma família aparentemente normal, meus pais casados, tudo muito dentro da normalidade. Sim. Quando minha mãe e meu pai casaram, eu achei isso sensacional e, como toda criança, nunca quer que os pais se separem, não é? E eu vi, aos meus 10 anos, tudo desabar e depois as coisas começaram a piorar, porque os meus pais brigavam muito, né? Depois do casamento, houve constantes brigas, então eu via a minha mãe gritando com meu pai. Discussões ali na sua frente. Sim. Severas. E até chegou um ponto que eles se separarem mesmo, só que meu pai, ele não só se separa, como ele meio que vai embora de casa com outra família, praticamente. E eu me sinto numa fase muito abandonada, porque eu tenho que assumir, a partir de então, todas as despesas financeiras da minha casa, junto com a minha mãe. Porque eu tenho uma irmã mais nova, 10 anos mais nova. E, a partir disso, eu me tornei praticamente aos 15 anos, alguém, assim, tipo, uma matriarca da família ali, tendo responsabilidades, pagar conta. Às vezes eu ficava até com medo que eu ia passar fome. Então, aos 15, você já tinha essa pressão de ter que bancar uma família. Sim. E aí eu, desesperada, na época eu fiz sempre balé clássico, da linha de dança e tal. Aí eu me vi tendo que eu já dava aulinhas nas escolinhas, assim. Com 15 anos? Com 15 anos. E aí eu vi a necessidade, umas vizinhas me pediram para me dar aula na garagem de casa. Eu falei assim, gente, acho que eu vou fazer isso, porque... para ter sustento e tal, né? E comecei aquelas aulinhas, que essas aulas se tornaram depois um grande estabelecimento, que foi a minha primeira empresa. Antes ainda mesmo dos 18 anos, eu tive que ser emancipada para poder ter a empresa. E foi, na verdade... uma escolinha de balé. Uma escolinha de balé. Legal. Do bairro, aos 18 anos.
E aí a gente foi. E foi a partir daí que eu comecei a ter o meu sustento. Graças a Deus, consegui. Só que o que eu falo que foi complicado, que foi me roubado a minha adolescência, né? Roubado muita coisa aí, que mais pra frente começou a me dar A pesar, problema, a a pesar. pesar como mulher, principalmente para aprender a se relacionar. Sim. Eu não sabia, eu tinha relações tóxicas. Então, na adolescência, você não saía com amigas, você não tinha amigas, você não Não. passeava, você não namorava. Eu tinha namoro, eu fui namorar tarde. Certo. Consegui só após os meus 20. Uhum. Enquanto todo mundo namorava, eu achava que eu era uma esquisita. Entendi. Porque todo mundo namorava e eu não Sim. conseguia, eu achava já incapaz. Mas era por causa dessa pressão, eu Sim. acredito hoje, tendo Sim. esse olhar. Ô, Pamela, me diz Né? uma coisa, voltando um pouquinho aqui, tá? Uhum. Eu sou curioso. Tá. Você Muito. falou, né, que aos 15 anos, né, você já tinha ali meio que sustentar, ajudar tua mãe, né, a sustentar a família. Tinha uma irmã, 10 anos, você tem Mais uma nova, irmã, tenho. 10 anos mais nova do que você. Mas como que era o dia a dia lá na tua casa? Né? Porque hoje você é uma pessoa de sucesso. Assim como eu falei no podcast anterior com a Adriana, né? Quem vê a Adriana hoje, fala, uau, nasceu em berço de ouro, né? Não deu tanta sorte na vida, mas ninguém vê Sempre o assim. que já passou. E É, você que não exatamente. acompanhou o primeiro podcast, dá uma olhadinha aí. O Mirko vai deixar aqui um link. Acompanha lá o primeiro com a história da Adriana, tá? E você também, quando as pessoas olham para você, te rotulam. É natural isso. Né? É do ser humano te rotular. Então você se veste bem, você se comporta bem, você tem uma boa postura. Automaticamente a gente pensa assim, nasceu em berço de ouro também. Ou É, tem foi- tudo, tem ou ganhou tudo. tudo. É milionária, viaja o mundo, é isso, aqui, É. outro. Mas ninguém sabe o que você passou lá atrás, Não. né? Então, assim, para que as pessoas entendam também o que você passou, nessa fase que você falou dos 15 anos, quando você tinha que trabalhar para ajudar a sustentar a tua casa, como que era ali o dia a dia, né? Tinha falta de algo? Você passou alguma necessidade com a tua irmã? Como que era ali essa parte Sim, estrutural em casa? Na verdade, graças a Deus, passar fome eu nunca passei. Mas eu acho que foi quase, foi por pouco. Passou vontade de comer. fome não. Passei, isso, muito. Daí no mercado e eu ter que pegar, eu tenho vontade de pegar uma coisa, eu tenho que pegar só um negocinho, aquele ovinho mesmo, com a banana, aquela coisa bem básica, e nada de Querer pegar um especial. refrigerante não dá, tem que pegar um suquinho Imagina. sozinho. Imagina, Assim, o que era o meu dia a dia era basicamente dar aula para crianças, que eu já dava aula numa academia e também na garagem da minha casa. E eu também assumi uma responsabilidade de começar a ser tipo uma secretária da onde eu tinha aulas de computação na época. E aí eu também tirava um dinheirinho ali. Só que era muito complicado porque, como eu falei, eu ia para a escola, eu era uma adolescente, voltava e tinha que se desenvolver ali. E eu tinha uma preocupação muito grande. Que não era normal para uma criança ou para uma adolescente ter essa preocupação, que era, meu Deus, será que vai ter dinheiro no final do mês? Será que minha mãe, minha irmã não vai passar fome? Eu tinha uma responsabilidade com elas, eu criei uma responsabilidade com a minha mãe. Disso, né? É como se eu fosse o marido da minha mãe e o E a pai da Mãe minha irmã. dela, sei lá. A mãe dela, Aham. isso. E a minha mãe, ela sempre foi dependente muito do meu pai. Porque meu pai trabalhava e ela era dona de casa. Uhum. Entende? Né? Nada contra quem é dona de casa e tal, só que como ele nos deixa, ela deixou a gente numa vulnerabilidade. Sim. E a carga de responsabilidade, imagina, de um homem caiu tudo sobre as minhas costas. Sim. Então esse dia a dia era um dia a dia de sonhos também, né? Que eu ficava lá pensando, sonhando, sonhadora, querendo ter uma vida totalmente diferente daquela que eu tinha. Às vezes, revoltada, fui um pouco rebelde, porque eu falava, por que umas amigas têm e eu não tenho? Uhum. E isso me revoltava. Por que eu tenho que ajudar minha mãe, ajudar minha irmã? Por que isso comigo, né? E, ao longo do tempo, dessa fase... Antes, você falou muito do lar. Quando criança, o que acontece? Meu pai, quando eu era muito jovenzinha, eu tinha a figura do meu pai como herói. Então, acho que toda mulher tem isso. Sim. Toda filha. Toda filha, né? Uma filha mulher. E aí, isso despedaçou muito ali na fase dos meus 10 anos, porque minha mãe falava muito mal do meu pai. E aí, o que ela fazia? Seu pai não presta, ele é um vagabundo e tal. E não é que... Hoje, perdoei meu pai. Mas não é que meu pai era um vagabundo e tudo mais, do jeito que minha mãe falava, assim. Uhum.
Hoje eu acredito que era porque também ele tinha as deficiências dele, ok. Só que isso destruiu muito a imagem do homem para mim também durante a minha vida. Então, para mim, qualquer homem que entrava na minha vida depois, por isso que eu até demorei para me relacionar, não Vagabundo. prestava, Não vagabundo, prestava. que vai se aproveitar de mim. Uhum. Assim como meu pai fez com a minha mãe. Uhum. Então, esse momento dessa transição, dele ir embora de casa, eu assumir toda essa carga emocional, foi um momento muito complicado. Porém, eu ia me apegando a Deus na época, muito religiosa. Graças a Deus foi uma das coisas que eu acho que me salvou muito. E a dança também. Porque a arte, ela te dá disciplina. Então, assim, eu amadureci assim, ó. Rápido. Eu com 20 anos, assim, todo mundo olhava, até com 15, falava assim, que mulher é essa, né? Só que frágil, né? Então você já empreendia assim, desde os 15 anos. Desde os 15 anos. Uau. Mas só que frágil demais. Sim, Tanto tinha uma que, fragilidade, que né? depois, Emocional. mais pra frente, eu fui ter um problema emocional grave, né? Que foi começo de síndrome do pânico. Que foi que eu tinha uma ansiedade extrema, tremenda, e isso me prejudicou. Mas tudo por quê? Por causa de tudo, da questão do pai, da relação familiar. E foi isso. No meu dia a dia era isso, que eu passava. Mas assim, eu fui pensando assim em crescimento, tanto que eu cresci muito com a academia, porque a cada dia eu falava assim, o que eu posso fazer para melhorar? Então, da garagem da minha casa, eu saí dali e fui para um salão, né? Com 15 anos isso, 15 para 16. Um salãozinho maior ali, Com as suas alunas. com as minhas alunas. E na época eu cobrava R$20, gente. R$20 por mês cada aluna. Nossa. Era Vamos 15. fazer conta. Depois eu fui para Quantas 20. alunas? No Wanderson, começo pega a calculadora. era 25 menininhas, entendeu? Já dava já para dar uma ajuda em casa. Dava uma ajuda em Já. casa. Mas eu trabalhava em outro lugar também, para ajudar mais. Uhum. Enfim, era assim, era trabalho e não tinha nada de diferente assim. Eu não conseguia ter muita amizade, como a Adriana falou, porque eu ficava ali, sendo chefe de família. Principalmente com homens. Relacionamento com homens eu fui depois dos 20 anos só. Uma pergunta muito importante. Quando tudo isso explodiu, assim, que você se viu, assim, fragilizada ao extremo emocionalmente, que aquilo prejudicou a sua vida naquele momento? Que a gente brinca que a gente tem um momento que a gente está no fundo do poço, né? Você também deve ter chegado nesse momento. Uhum. Porque eu brinco que é quando você está lá, que você não tem mais lugar para cair, que você começa a subir, você começa a ver lá em cima onde você pode chegar. Você teve esse momento? Porque foi em 2016 que até aparentemente estava indo tudo bem. Eu cresci muito. Sou da cidade de Indaiatuba, aqui, interior de São Paulo. E eu cresci com a escola. Eu fui representante da arte na minha cidade. E até hoje, né? Hoje, infelizmente, eu precisei fechar a escola para entrar em novos projetos. Mas foi ótimo enquanto deu. Foram 17 anos de história. Uhum. Mas em 2016 aconteceu o quê? Com a minha. Por mais que eu tive uma experiência muito grande na forma empresarial, eu tinha o meu emocional muito quebrado, né? O meu emocional devastado. E foi quando começou a me dar essas crises de ansiedade. O que eram essas crises? Eu não conseguia, comecei a me prejudicar no trabalho. Então, eu ia dar aula, ia fazer assim, começava a achar que eu ia morrer. Falta de ar, falta de ar, falta de ar. Então, desencadeou que eu começou a me atrapalhar nas minhas atividades. Então, todo mundo... Aí, eu tinha que parar no hospital. Uhum. E não estava bem. E, por mais que você... Até procurar um psicólogo, um terapeuta, eu não tinha capacidade de procurar. Porque, primeiro, todo mundo falava assim que era frescura. E eu precisava ser a fortuna, né? E segundo que eu não podia pagar. Eu fui ver num SUS uma vez lá, demorava 6 meses e tal, enfim. Eu falei, eu não vou entrar, não preciso você disso. já melhorou. Lá, 6 meses, Ou piorou. 6 meses, né? Aí o que aconteceu? Eu tava em estopim cima, de eu falei, tudo. Aí eu fui segurando isso, sabe, Wanderson? Segurando. E em 2018 por aí, eu já tava a escola, eu mudei a escola para um lugar muito maior, que foi num bairro muito mais chique, assim, de Indaiatuba. Só que não era a hora de fazer isso. Não era a hora. E eu tava sem... maior do que você podia suportar. Tava sem verba, já estava com dívida. E aí desabou tudo, que eu precisei ir morar na minha própria escola para não fechar a escola. Caramba. Nossa.
Aí eu cheguei para minha mãe, para minha irmã e falei assim, gente, é o seguinte, eu tô devendo já 3 aluguel aqui, já vai pro quarto, eu não sei o que vai fazer, que era o aluguel do apartamento que eu morava. Falei assim, nós vamos pegar as coisas e vamos embora daqui. Pra onde? Eu comecei a vender tudo, peguei só a mala e fomos embora com um colchão, onde eu guardava num quartinho escondido, e quando as crianças iam embora, eu colocava no chão para dormir. Ah, você Eu, foi com a minha tua mãe e minha família, irmã. então, não foi Foi só... todo mundo. Ó. Minha mãe e minha irmã. Uhum. E a gente escondia isso para todo mundo, porque como que eu ia falar para os clientes que eu estava morando dentro da minha escola? Não dava. E aí foi um momento muito difícil. Quanto tempo durou isso? Quase 3 anos. Uau. Não. E aí estourou a pandemia. Que não faz muito tempo, né, gente? Realmente. Já faz 4 anos, Nossa, né, foi também. recente essa história. Foi recente. Foi, dessa minha transformação, sim. Que foi o meu fundo do poço. Que foi para eu me reerguer. E aí o que aconteceu foi assim, ó, toda vez que... Só que eu já havia buscado, um pouco antes ali de 2018, é que você fala assim, ó, não tem como piorar? Eu ia fazer essa pergunta agora. Tem como piorar Piorou? essa situação? Ai, tem, Wanderson, tem. Piorou, como piorar, tem. cara. Tem, gente, tem como piorar. Tem como Vai. piorar. Então, e aí a gente o que aconteceu? Começou as minhas dívidas, eu não conseguia pagar. Mesmo estando na escola, porque o meu plano era o quê? Ir pra escola e tirar as dívidas do Cortou as aluguel. dívidas, né? Não, piorou. Só que daí piorava. E aí o que aconteceu? Aquele aluguel, aquelas coisas que ficaram para trás, começaram a vir atrás de mim, né? Pra pagar. Um bicho. Aí eu tinha um carrinho, tadinho do meu carrinho. Aí o dia eu tava lá dando aula, chegou o oficial da justiça para levar meu carro. Eita. Perdeu o carro também. Ficou a pé. Eu pensei que ele ia falar, tinha um Ficou a carrinho. pé. Não, perdeu o carro. Levaram. Nossa, Tá. e aí foi desabando. E toda vez eu pegava aquele colchão, colocava no chão, eu deitava assim no negócio, ficava pensando, meu Deus, até onde que eu vou com essa situação? E tava desgastante, imagina, acordava, dava aula das 8 às 9 da noite, era aquela academia. Aí já não cobrava R$20. Não, daí já era uma academia conceituada, mas eu não conseguia me desfazer daquilo. Mas sua vida, Como que eu a sua vida ia- era só aquilo. Era só dar aula, colocar o colchão pra dormir e só isso. Mais nada. Meu Deus. Aí eu comecei, né, não conseguia sair mais disso. Ficou num ciclo que eu tava ficando louca. 3 anos nisso. Aí, pra não piorar mais ainda a situação, o que aconteceu? Eu falei, gente, eu não tenho como pagar. E era dinheiro financeiro, problema financeiro tremendo. Aí, a oficial de justiça foi lá e começou a grudar uns post-its assim, ó. Eu vou levar essa televisão, eu vou levar isso aqui. Começou a levar, falar que ia levar. Não dava mais pra dar aula, Colocava isso. post-it. Aí, Aí, um momento que não dava mais pra dar aula. eu vou colocar isso aqui porque isso aqui tá tudo penhorado. É porque assim, né? Aí eu falei, você vai arrancar isso daqui? Ele falou, não vamos arrancar não, mas já tá penhorado se você não pagar, né? E aí eu fui forte, tive que ser forte. Falei assim, não vou deixar a peteca cair, preciso dar um jeito de chamar mais alunos. Foi quando apareceu, já fazia produção. Eu comecei a entrar num ramo de produção de eventos. Uhum. E eu já estava fazendo alguns eventos e apareceu uma grande oportunidade de trazer o Balé da Rússia. E foi a primeira vez o Balé da Rússia no Brasil. E o produtor, era eu, uma produtora feminina do Brasil, e o produtor de fora do país, da Rússia. E era você aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E ele me ligou falando para mim e caiu assim como uma luva, porque era um dia que precisavam de disponibilizar sala para os bailarinos e eu acabei tendo esse contato com esse produtor. Aí Deus vai abrindo os caminhos. Aí quando melhora. Sim, sim. Aí o que aconteceu? O produtor falou assim: você vai fazer o evento? E só faltava 17 dias para fazer. E eu vi ali um grande. Falei assim: é ali que eu vou ganhar dinheiro. É ali que eu vou ganhar dinheiro. Aí o cara falou assim: mas só falta 16 dias, tá entendendo? Eu olhei pra cara do cara e falei assim: vamos fazer. Eu vou conseguir o teatro, eu vou conseguir tudo para você de graça e você me dá a porcentagem de 10% da venda da bilheteria. Aí ele pegou e falou, nossa, você é louca, né? Mas tá bom. Ah, eu você é acho. uma louca, né, gente? Ainda bem que existem as loucas. Vendo o né? podcast passado que eu falei das loucas. E eu achei. E hoje eu olho pra trás e eu falo, gente, eu fui louca. 16 dias de venda de ingresso para um balé. Vendeu tudo. 700 lugares. A um Uau. preço top. E eu consegui sair do sufoco para pagar um pouco as Pagou coisas. certinho. Pagou. Deu um probleminha lá. Mas pagou. Conseguiu. Mas vai conseguir no final. Enfim, aí eu comecei a dar uma escalada ali a partir disso. Só que, como que foi o boom de tudo, que assim, ó, já chega, foi o meu basta. Foi assim, eu não quero viver essa vida.
Aí você Eu largou já a não escola. quero mais viver essa vida. Não, eu já tava. Não larguei, não consegui largar. Eu não conseguia largar porque tinha um pouco do meu orgulho ali. Sim. Imagina, um projeto de 17 anos, que você iniciou por conta de uma dificuldade. Eu me sentia uma fracassada. Eu falei assim, nossa, que coisa, sou uma merda, né? Uhum. Viu lá atrás, gente? Ó, perdoar o passado. Olhar para o futuro e perdoar o passado. E aí eu não conseguia fazer isso. Exatamente. E aí eu falei assim, não, já chega, pelo menos você vai ter que dar um up aqui de vida. Eu consegui sair da escola, nessa época eu comecei a fazer essa transição. E comecei a dar um up na escola. Só que eu falei que eu ia fazer tudo diferente a partir de então. E aí eu comecei a investir em mim. Pela primeira vez, buscar por ajuda para o meu emocional, inteligência emocional, cuidar de mim. Comecei a olhar para mim, olhar de mulher, né? Como por isso que a Sim, Gleice tem é um- tão importante. Peraí. Olhar para mim. A gente vai chegar lá. Antes, só mais uma pergunta. Mas foi isso. É, Foi, a minha virada foi assim, o meu fundo do poço foi a hora que eu perdi tudo. legal. Eu perdi literalmente tudo. Só que a gente não pode falar que é tudo, porque a minha vida estava aqui, eu estava respirando, eu tinha minha mãe. Não minha perdeu irmã. tudo. Não, Uma é parte, Você tudo. tinha uma parte. tua mãe, Foi tua- só a tua parte irmã. financeira, né? Isso. Que isso é recuperável, né? Quando você tava lá nesses 3 anos aí, né, difíceis, né? Dava aula, todo mundo ia embora. Pega o colchão, vamos dormir. É. Né, botava lá. Quando você olhava... Acorda, pega o colchão. Esconde o Onde colchão. o colchão? Arruma roupa. Quando você olhava ali a Ai, tua mãe Loucura. naquela situação, Nossa, mãe. quando você olhava a sua irmã Uhum. naquela situação, né? Imagina você, né, Adriana? Você não passou e nem vai passar por isso, mas imagina no lugar dela, né? Não, Você mas olha eu pra sua eu mãe, passei por ordem de despejo. Minha mãe com 4 filhos, foi bem É. difícil. Tá vendo? Meu pai, Histórias. meu pai quando fugiu de casa, nem contei Fugiu no, também? pra cá, fugiu. Na verdade, ele criou a gente até os 10 anos. Quando eu tinha 10 anos, ele sumiu no mundo. Minha mãe estava se separando judicialmente. Meu pai era bem de vida, gente. Meu pai tinha uma rede de açougue, eu falo para um cara vem do Nordeste, ter 3 redes de açougue, ele é açougueiro. E eu brinquei que eu cresci dentro do açougue, eu corto carne, eu vou no açougue, ninguém consegue me enganar, viu, gente? Eu sei o que é a picanha. Acho que no fim do ano tá Tá garantido o nosso churrasco. O Marcos tá? fica, menina, você corta carne. Eu cortava quando eu era criança, até os 10 anos. Então, meu pai e minha mãe entrou no processo judicial de separação. E ele tinha que dividir tudo pela metade, mas meu pai vendeu tudo, fugiu com toda a grana e deixou a gente com 3 meses de aluguel Os caras- atrasado. E minha mãe estava no despejo com 4 crianças. Eu só entendia que minha mãe estava arrumando as malas, a gente tem que sair daqui para ontem. Aí eu, 10 anos, mas como assim? A gente vai para onde? A minha tia, que ajudou minha mãe, arrumou 2 cômodos numa garagem, assim, lá embaixo, a gente teve que ficar lá. Então, a gente não entendia muito, era muito pequeno. Então, Olha eu só, entendo bem. Aquele negócio, né, que nada é por acaso, né? Eu também passei por uma história parecida, sabia? Mas eu conto no outro podcast. Ó, Senão vou fazer um depois podcast com o Van. E eu vou me entrevistar. Agora a gente vê no próximo episódio. Gente, Já tem deixa alguém que eu não pensar. foi abandonado pelos pais, gente? Alguma história? Que pai maravilhoso? Passei por algo parecido, assim, também de abandono, ter que arrumar a casa, assim. Sim. Mas a pergunta que eu ia te fazer, quando você via lá a tua mãe, né, naquela situação, dormindo no colchão, num ambiente que não era a casa dela, a tua irmã também naquela situação ali, 2 perguntas, na verdade, em uma. Né? O que você sentia de verdade, ela, assim, né? Aquele, puta, caramba, isso não tá legal. Fracasso. Qual o sentimento, E o né? que você queria também que melhorasse, mas você tinha algo em mente? Eu tenho que fazer. Agora a gente já sabe a história do balé da Rússia, mas você tinha algo em mente? Não, eu tenho que fazer isso para poder sair daqui. E se você chegou a dar esse passo? Sim, quando eu via, eu me sentia culpada. Porque parece, como eu fiquei com a carga do meu próprio pai nas minhas costas, eu falava assim, eu vacilei. Uhum. Eu tô fazendo minha mãe sofrer, tô fazendo minha irmã sofrer. Minha mãe não merece isso. Eu queria mudar a situação da minha mãe e eu não conseguia. Então, eu me sentia fracassada, incapaz, né? E, principalmente, angustiada. Era uma angústia tremenda ao ver isso. E foi esse um dos meus motivos. O meu porquê foi isso. Porque, gente, eu não sei de onde que eu tirei força. Porque imagina só, tudo sendo desabado, da onde que eu ia tirar força? Eu não sei. Até hoje, eu me pergunto, Wanderson. Falo assim, gente, que loucura que foi essa que aconteceu comigo. Que reviravolta, né? Que é? E essa força toda que foi... que nós temos. Que nós temos, nós mulheres Exatamente, e tal. temos. Acho que todo mundo, né? Mas, assim, essa força foi porque o meu porquê foi assim, eu quero dar uma vida melhor para minha mãe. Ela não merece. Ela não merece isso, nem minha mãe, nem minha irmã. Não, onde foi que a gente parou? A gente precisa ter dignidade, perder a dignidade. Sim. E aí eu falei, eu vou fazer o que foi. Por isso que uma das loucuras foi aceitar
um evento, Em uma 16 produção dias. em 16 dias fazer. Comecei a ver sobre marketing, melhorar aí o pessoal, né, o fluxo de gente na academia, porque era a única coisa que eu conseguia ver no momento ali. E trabalhar mais, produzir, buscar por patrocinadores, que também foi uma grande virada de chave na minha vida, porque aí eu encontro o grande amor da minha vida a partir de um patrocínio que acabou Não conta virando essa um história. A gente vai relacionamento. querer saber detalhes, vamos querer saber detalhes. Eu quero saber Eu vou, não, vamos, a gente vai querer saber detalhes. Mas é que tava passando uma foto aqui dela com livro, Aham. que eu até sei do livro, você me contou que você É. escreveu um livro, né, da sereia. Uhum. Vamos vir um pouco aqui pro seu presente. Hoje, o que você faz? Por quê? Por que relacionamento? Por que ajudar mulheres a se relacionar? Que eu sei que você tem nas redes sociais, eu te sigo lá, né? Você dá dicas. Também. Vou te seguir também em segredo, que eu sei o Milko, segue também. Cadê o Milko? O Milko tá escondido ali, que eu sempre toco no nome dele. Então, a gente se acompanha lá, você dá dicas bacanas, ajuda especialista em relacionamentos, mentora, escritora. Depois você vai contar um pouco desse livro pra gente. Tá bom. Mas por que relacionamento? Por que você decidiu ajudar as mulheres nesse campo? O que você viu que elas estavam fazendo de errado ou precisavam de ajuda? Olha, eu sou a própria pessoa transformada em relacionamento, porque quando bateu os 30, que tava desabando também tudo ao mesmo tempo, eu me vi sozinha. Eu não conseguia ter um relacionamento que se falasse assim, ó, agora, a hora que eu achava, Agora agora vai. vai, não ia. Agora vai, não ia. Não ia. Isso me frustrou muito. E eu me ficava perguntando o que é que eu tenho de errado. O que eu fiz? Por que as coisas não dão certo? Porque é sempre complicação. Eu entrava em cada fria, Adriana. Em cada fria, que era tipo assim, homem casado. Aí depois homem que mentia pra mim. Depois desaparecia. Depois prometia uma coisa e depois não era nada aquilo. Ai, olha, graças a Deus, né? Eu não caí em mãos, mas poderia. De homens que batem. Mas isso Poderia, mas né? ainda... É muito complicado. Não foi. Mas eu pergunto uma coisa pra você. Você acha que os homens mudaram ou você mudou? Eu mudei. O quê? As atitudes. Os homens mudaram as atitudes com você ou você mudou as atitudes? Eu mudei. Então, Exato. acho que é a chave, né? Lógico. Mas aqui, assim, o que você mudou? Consciência. Eu tinha Escolhas. Escolher. Eu cheguei numa fase também que assim, Ó, mulheres, pega aí, ó. Isso é pra você que talvez tá passando algo parecido. eu era muito vitimista no passado. Ai, coitadinho de mim, meu pai, coitadinho de mim. Tá, e aí? A sua história é essa, o que você vai fazer? Aí eu comecei a assumir minha autorresponsabilidade. Eu falei assim, ou eu vou fazer alguma coisa pra mudar, ou eu descubro o que é. Eu quis também. Eu quis muito. Foi fácil? Não. Tive que forçar. Falar assim, qual é o caminho? E eu sou muito curiosa. Então, eu ficava buscando mulheres que tinham o sonho que eu queria chegar. Eu falava, o que foi que elas fizeram? O que é? E eu vi as histórias também. Por isso que esse programa o Glenscast, que está aqui, é muito bom, porque vai ajudar, com certeza, muitas mulheres. A guiar a mulher. Precisamos disso. Sim, né? porque a mulher, ela é curiosa. Ela quer se descobrir, mas às vezes falta uma oportunidade. Então, foi isso. Foi essa coisa da minha consciência de eu falar assim, tem alguma coisa errada e saber que só dependia de mim. Não adiantava mais eu ficar colocando a culpa nas pessoas. A culpa até mesmo nos homens em relação ao relacionamento. Porque nenhum homem presta, porque é tudo difícil, porque sei lá o quê. E com isso, porque você perguntou, por que você quis falar de relacionamento, então? Eu estudei. Eu comecei a estudar muito sobre relacionamento por causa da minha dificuldade. Eu falei, caramba, será que eu não vou conseguir? Quando eu arrumava um relacionamento, era um cara que eu não gostava. Eu ficava fazendo cara de capacho. Tipo assim, não gostava dele, só ficava só por ter o relacionamento. Falei assim, isso não tá normal. Isso não tá normal. Não é saudável. Comecei a em busca de livros, autoajuda, autodesenvolvimento pessoal. E, principalmente, eu fiz treinamentos de relacionamento. Fiz vários treinamentos internacionais, treinamentos aqui no Brasil, sobre relacionamento. Como se relacionar, o que tem que ser feito, qual é o olhar que você tem que ter, o olhar masculino, como que o homem funciona. E eu fiquei curiosa buscando tudo isso. E aí foi que eu usei
o meu atual, o Paulo, que tá comigo, como cobaia. Noiva, Eu falo né? mesmo que eu Noiva amei. cobaia, gente. Olha Noiva. que carinhoso que ela definiu o noiva. Eu falo pra ele, amor, você foi minha cobaia, por isso que você tá apaixonado. Ele brinca. Ótimo, Fazia- quer dizer que já aprendia tem, nos ó. cursos, você fazia, treinava com ele. Treinava, Olha o sucesso, então, né? Sucesso, tá Aí noiva. eu falo assim, olha, tá tudo... Aí ele brinca e fala assim, vá, fui eu que te conquistei e tal. Eu falei, mas foi mesmo, porque é o homem que conquista, É de lógico. certa forma também. Mas eu falo assim, mas você tá apaixonado. Aí você tá, né? É o Mazarão. falando. É, o homem fala mesmo o discurso. Foi você que aprendeu as técnicas de sedução comigo. Eu falei, amor. Ai, gente, vamos Mas deixar. foi vamos deixar. isso, foi isso que fez cantar o meu coração, porque eu decidi que eu ia fechar a escola. Inclusive, eu tenho vontade de abrir ela novamente. Opa. Porque agora Opa. passou o furacão. Escola de balé, gente, em Sorocaba. Sim, porque não, né? Legal. Eu tenho esse projeto, mas ainda não é o momento. Mas é um pensamento, um sonho. Certo. Mas o relacionamento, falar com as mulheres, sempre me encantou. E eu sempre dei dica. Todo mundo perguntava alguma coisa, eu dava alguma dica. E principalmente nessa nova fase de eu estar me relacionando bem e tá conquistando coisas no meu relacionamento. Legal. Então, a minha vida muda, a Pamela entende muita coisa, ao mesmo tempo, todas as outras áreas da vida da Pamela vai melhorando e tal. E especificamente eu quis falar sobre relacionamento por conta de tudo que aconteceu com o meu pai. Certo. Tudo que aconteceu. Quantas mulheres têm esse mesmo histórico? E eu quero estar nesse propósito, para mim é um propósito. É também, cada vez mais, me ajudar também. Porque eu vejo cada relato, cada depoimento ao longo desses 5 anos agora, que foi de muita transformação, que encanta. Quando eu chego uma mulher e fala para mim, Pamela, por causa de você eu acabei salvando o meu casamento, por causa de você eu estou namorando agora, eu não era Tô noiva, valorizada, legal. tô noiva, casei, tem Legal. umas que me chamam até para ser madrinha de casamento, ainda não Bacana. consegui, mas Não conseguiu. mas assim, o carinho que sentem, que falam assim, nossa, obrigada, porque o que você fez. Porque eu tenho hoje um método, né? Além do livro, aí o livro vem, Sim. que eu me torno escritora, eu monto um método que é o método da Passion, que é um método específico para mulheres solteiras, Qual o mas. nome? Passion. Passion, faça ele se apaixonar, o método das sereias. Tá. Esse método foi. Ficou interessado. Conte-nos o método Passion. da sereia. Tem um canto específico? anotar aqui, Eu método sei que tem. A Adriana sabe muito bem, porque ela também ela é expert em relacionamento, né, gente? Mas eu criei o Passion por quê? Porque as mulheres, elas vêm muito com aquela coisa assim de... Eu não posso... Que nem eu fazer. Eu não vou fazer nada. O homem tem que aparecer na minha frente Ele tem que e fazer. acabou. É. E tem que fazer tudo e pronto. E era o que eu pensava, assim, a hora que Deus o enviar, o enviado, o prometido vai chegar. E ficar de braço Infelizmente, cruzado Deus esperando nos o príncipe ama. chegar, não vai chegar. Deus ama a gente, Ele quer o melhor pra gente, Sim. mas a gente precisa agir, né? Sim, claro. Eu quero uma empresa, eu quero isso, quero aquilo. Vou Tá, esperar ela cair, né? né? É. Deus vai me dar. Não dá, Deus não Não, vai dar, não. assim, de mão beijada. Você precisa correr atrás dos seus sonhos. Então, eu venho trazer essa perspectiva, trazer essa realidade, trazer esse despertar da consciência, que eu fico olhando para trás. Se eu tivesse tido um pouco atrás, talvez, né? Não teria passado por tantos perrengues. Mas o perrengue, todos os problemas, fez parte do meu processo. Talvez se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não estaria nesse projeto hoje. Eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo, que é o que eu mais amo hoje. Falando E a com mulher mulheres. que você é hoje, né? Não seria a mulher que eu sou hoje, mas tem uma coisa muito importante de tudo isso. Em primeiro lugar, espiritualidade, que é algo que eu não largo mão e foi algo que primordial. São essas 3 esferas: espiritualidade, Uhum. mentalidade e corpo. Uhum. Essas 3 coisas, para mim, foi algo muito primordial que eu entendi ao longo desse processo. E E é tem que estar em isso. sintonia, né? Sintonia. Todos bem. E eu entender. Ter essa consciência. E outra coisa. Eu querer. Querer. Fundamental. Porque assim, não adianta. Eu posso vir aqui falar. Você está me ouvindo aí. A Adriana, aqui com o projeto da Glense, que vocês vão ver que é Instituto. espetacular, que é o Instituto para Mulheres, depois ela vai falar mais. Não adianta nada se você não falar assim, eu preciso dar o primeiro passo. Sim. Preciso de ajuda. Eu pra conhecer. quero. Então, eu tive que querer. E aí, a partir desse momento, as coisas começaram a se transformar. É o primeiro passo. Porque não adianta. Não adianta eu falar, você vai olhar assim e falar assim,
Ela tá falando, mas para ela é fácil. Como eu tô falando, o meu processo não foi fácil. Não foi Porém, a partir do momento que eu decidi falar, eu vou fazer tudo diferente, eu quero. Eu não vou parar até eu ver que as coisas começaram a ficar diferentes. As coisas começaram a mudar. Uhum. Então, para as mulheres que estão assistindo, é para ter esse olhar, né? Esse novo olhar. É a autoconsciência de que algo está errado em você e na sua vida. É. E ter primeiro a querer. autoconsciência e depois querer mudar. E buscar Querer ajuda. buscar ajuda, E exatamente. a ajuda certa. Ajuda Com certa. pessoas que realmente já Exatamente. passaram também por isso e tiveram resultado. Exatamente. Né? Porque também acontece É o muito. exemplo, né? É o exemplo. É o exemplo. O querer que você falou é interessante, né? É. Porque se não tivesse o querer, hoje você ia estar lá, ia estar ainda lá na companhia de balé, dormindo no colchão com a tua mãe. É, E ou com a tua talvez irmã. até Se a pior. Adriana não sei. também não quisesse o querer dela, ela ia estar presa lá na história dela, com a primeira fome. filha, É. passando necessidade, passando fome. Teve um estralo aqui, quis mudar. Teve um estralo aí, quis mudar, sair disso também. Você tocou só pra gente poder fechar esse assunto, ou seguir mais, de repente a gente fala Seguir alguma no. coisa. Falar segue. que ela vai estar no. Vai estar Com a gente, no Metamorfose. Você falou agora há pouco assim, né? Eu fui dando conselhos para as mulheres. Né? Então, a sua metodologia hoje, ela não nasceu da noite para o dia. Não. De tanto você dar conselho para uma aqui, uma ali, teve uma hora que você falou, opa, tá aqui um nicho que eu posso atuar. Foi basicamente isso. Foi basicamente Aí isso. você foi estudando, fazendo os cursos que você falou, para estar na posição que E você está hoje. também baseado nas suas atitudes passadas, nos seus erros com relacionamento. Ah, sim, sim. Sempre, né? E é um método científico que eu estudo, né? Então, eu tenho parte de neurociência e eu estudei muito tempo neurologia também por conta da faculdade de fisioterapia. Olha que Legal. loucura. E aí eu fui para um lado mais psicológico também, não é? Então, e me encantava o cérebro, me encantava, sempre me encantou e eu aprendi muita coisa sobre gatilhos, sobre a própria sedução, que às vezes é mal vista, né? Ai, sedução. Palavra Mas não feia, tem né, gente? nada a Sedução. ver. Não tem nada a é ver. importante. A sedução, ela é só o quê? Influenciar, aprender a influenciar o outro de uma forma com que o outro vai aceitar de uma maneira mais gostosa, vamos dizer assim, a sua influência, sem você precisar... Sedução nem Ficar é o sentido grito. sexual da palavra. Não, É não. o de sentido jeito também emocional, né? De sentimento, vai. Sim. Sedução no sentimento. Vamos colocar assim, emocional. ó, influência. Vamos mudar a palavra? Mesma Certo. coisa. Você vai influenciar melhor. Você vai... E não só um homem, mas na sua vida em geral. Seu ciclo, as pessoas que Porque você se o maior relaciona. problema das mulheres é o quê? Elas ficam... pi, 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 pi. Eu falo que é pi, 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 porque é o que o homem tá entendendo, né? Aham. Tá assim, ó. É, Quanto mais ela Isso, fica vai. fazendo assim, isso, vai. É, o cara não tá entendendo não, nada. é isso Ah, tá. aí. Eu também. Viu? É. Ele tá Viu? comprovando. É isso mesmo. Gente, agora eu vou explicar, aproveitando. Cientificamente comprovado. Aproveitando que ela deu a deixa, eu vou explicar. No primeiro podcast, o Van falou: Ó, gente, eu sou um homem, tô aqui no projeto da Glense. Ele falou que depois eu ia explicar. Ela me deu todo o know-how para explicar agora. O Van tá na Glense no projeto, quando eu convidei ele, até falou: então, por quê? É o olhar do homem dentro do projeto. Porque sem o olhar dele, nós não seríamos também nada. É. Porque nós poderíamos imaginar mil coisas, só que o homem, ele vê de uma outra forma. Por isso que ele está aqui para nos clarear, nos orientar, nos um abrir essa contraponto, né? porta. Então, ele está dizendo que é isso mesmo. É isso mesmo. Então, e por que fazer o famoso pipipi, pipipi, que o homem não vai estar entendendo nada? Por que você não falar de palavras e formas com gestos que vai fazer esse homem se sentir amado e, principalmente, fazer o que você quer? Ah, isso é fundamental. Vocês querem aprender? Eles se Sensacional. sentirem amados e fazer o que você quiser? Aqui, ó, ela vai estar no Metamorfose, com todas essas dicas, experiência. Fala pra gente um pouquinho, Pamela, você recebeu o convite para estar no Metamorfose. Nossa. Dia 4 é a pré-estreia, gente. Vocês vão ter um pouquinho lá do que vai acontecer no treinamento. Como você recebeu esse convite? O que você achou do projeto? Eu me senti envaidecida, primeiramente, pela Adriana ter me convidado, porque eu sei do peso que a Adriana é, a mulher que ela é. Aí ela falou assim, pã, eu quero você. Eu falei assim, ai, jura? Fiquei, assim, muito, muito lisonjeada e tal. Por ela colocar essa confiança em mim, porque é uma responsabilidade. E eu tenho certeza que a Adriana não escolheria qualquer pessoa, né? Então,
muito obrigada pelo convite, obrigada por essa oportunidade também de crescimento, de abrir portas, porque Sim. nós não crescemos sozinhos, uma coisa que eu aprendi também. Exatamente. Não. Nós crescemos juntos, dando as mãos para os outros, mulheres principalmente, cuidado, viu, mulheres? Que a gente às vezes fica muito com rincha com a outra mulher, não precisa disso. Vamos ser mais amigas, né? Sim, claro. E assim, esse projeto veio com esse convite maravilhoso. Foi um dia que eu entrei no escritório da Adri. A Adri tava louca falando. Começando a Glense, nem existia, só tinha Falando olho. um monte tinha de olho. coisa. E eu vou confessar pra vocês, ela falou tanto. É Glense, é borboleta, e é o colorido. Vem aqui, Pamela, sabe o que eu fiz? Eu fiz isso. Eu fiquei assim. Falei, Adri, tá, Adri? Tá bom, tá bom, Eu não tô Adri, entendendo tá muito bom? bem, não, mas Legal, beleza. legal. Você aceita tá junto? Tá bom, Adri? Não sei o Vambora. que é, mas vambora. Vambora. É. Aí eu desci no elevador, eu fiquei... Olha, tô até me arrepiando. Nossa, até me arrepiei aqui. Aí eu falei assim... Gente, que essência que tem... Porque esse projeto tem uma essência da Adriana, né? Total. Olha, tô me arrepiando, gente. Olha, dá pra ver aqui? Ela falou uma vez um dia pra mim, olha, ele é de dentro pra fora. E é verdade, é de dentro pra fora. E aí eu desci e falei assim, poxa, que bacana, uma mulher com um propósito desse. E eu poder participar desse projeto, que legal. Que legal, que Deus abençoe. Foi isso. Obrigada. É Então, bacana foi poder bem- tocar outras mulheres também, né? Tocar Poxa. outras pessoas com histórias porque parecidas, assim, né? o meu trabalho, eu também tenho no meu curso tudo essa parte de conquista, só que também a gente tem que buscar para o autodesenvolvimento também. Não é só... Você tem que aprender as estratégias, mas também você tem que buscar a entender sua parte, essa coisa da consciência sua, do despertar da Uhum. consciência. Então, é importante. No meu livro eu falo muito sobre isso, mas quanto mais você busca conhecimento, você está investindo em você e está fazendo o quê? Uhum. E tá melhorando a cada dia. Ô, gente, vocês acham que eu falando aqui, eu já sou a Pamela que eu gostaria de ser, que já tá tudo maravilhoso e Não. acabou? Não! Eu tenho tantos sonhos, Dri. Claro, Eu quero claro chegar em tantos lugares ainda, né? Isso que tá acontecendo comigo não é nem a sombra do que há de vir pra minha vida. Mas eu não posso também estacionar. Então, eu também estou sempre buscando por cursos. Cursos, livros, conhecimento é algo que ninguém tira de você. Então, a oportunidade de você que está ouvindo, participar. Que legal, né? A menina lá que dormia no colchão, Colchão. né? Hoje virou uma referência aqui na região de Sorocaba, em obrigada. Indaiatuba. Uhum. Como você se enxerga hoje? Né? Hoje, qual o potencial que você vê que você tem que é muito bom, que você explora muito bem, e como que você pode contribuir ainda mais para as mulheres que chegam até você? Eu sei que você já faz muito, né? Nos seus aconselhamentos, treinamentos, mentorias, e aí vai. Você tem algum projeto assim que você ainda quer desenvolver? Escritora também, esqueci de falar. Tem algo que você quer desenvolver? E já deixa as portas da Glense abertas aqui. Né, pra gente Aproveitando pode o fazer Instituto sempre. apareceu aqui. A Pamela também é uma das convidadas, fundadora associada do Instituto também, vai estar sim. palestrando no Instituto. Verdade. O Instituto é 100% gratuito, tá, gente? Só para deixar claro aqui, todas as palestras e tudo que acontecer lá dentro é totalmente gratuito para vocês, tá? Exato. É muito legal essa iniciativa da Adriana, porque o Instituto vai vir para recuperar muitas mulheres que às vezes estavam passando por uma dificuldade. Porque, por exemplo, na época, se falasse para mim, pagar alguma coisa assim no momento, não ia ter condições. Então, olha, um instituto como esse, 3 meses de acompanhamento, isso é muito nobre da sua parte, Só viu, pra- Adriana? Parabéns. Só para explicar, Obrigada. talvez alguém não entenda o que é instituto que eles estão falando, né? É verdade. O Instituto Glense, gente, é uma casa, tem um espaço físico, Casa de é apoio. uma casa de apoio, fica aqui em Sorocaba, ali perto do Poupa Tempo, tá? Aqui na descrição do vídeo depois vai ter o endereço, como que você faz para poder chegar lá, se inscrever, quais são os benefícios que você, mulher, vai ter lá no Instituto, tá bom? Então, vai ter tudo aqui discriminado que o Mirko vai deixar maravilhosamente bem aqui pra gente, tá bom? Só para explicar o que é o Instituto, Claro, né? com Às certeza. vezes a pessoa, tô falando Instituto, o que é um Instituto, né? Ninguém vai entender direito o que é isso. Verdade. E então, Bom, o que você pretende hoje ainda para tocar mais mulheres? Olha, eu me enxergo muitas vezes, até quando eu era criança, eu tinha uma visão. Sempre tive uma visão que é algo meio maluco, que eu não Aí, ó, tá vendo? Maluco. As malucas. que eu não sei se na minha As maluca é capacidade, boa. As maluca é bom. na minha capacidade humana, Wanderson, eu acho que eu não consigo expandir. Mas é estar aí palestrando para milhares de mulheres.
minha voz se alastrando internacionalmente, assim, Que sabe? legal. E eu passando toda essa desenvoltura que eu tive durante o meu histórico de vida para frente. O meu propósito é o quê? Ajudar cada vez mais mulheres a despertarem e principalmente entender que se ela quiser, ela pode viver um bom relacionamento. Ela pode, principalmente na área de relacionamento, que é esse meu propósito, ela pode ter o amor que ela merece. Não é assim que não tá difícil, que não existe. Existe sim. Basta ela ter esse olhar diferenciado e se abrir para a consciência e se abrir para aprender. Uhum. Então, o que você espera fazer hoje? Hoje eu quero fazer eu vou usar um termo aqui, o feijão com arroz, Sim, bem feito. bem feito. E uma coisa que é muito do meu perfil e do que eu quero transmitir também é Deus. Porque a minha espiritualidade foi fundamental, assim, e primordial hoje. É, em primeiro lugar, Deus e depois as outras coisas. Uhum. Então, buscar primeiro o reino de Deus, depois tudo será acrescentado na sua vida. E é isso que eu vou ser guiada para que eu seja movida cada vez mais pelo Espírito Santo para poder passar essa mensagem de uma forma honesta e de uma forma que, de fato, eu possa transformar a vida de uma mulher. Se eu transformar a vida de uma mulher, isso para mim já vai ser ótimo, maravilhoso. E eu sei que eu tô fazendo a coisa certa. Sem dúvida. É E isso. pra você, Pamela, qual a sua realização ainda que você vai querer fazer? Eu sei que você tá noiva, obviamente você quer ser mãe. Muito. Então, o que você planeja, que você, pra sua vida aqui no futuro ainda, que você quer executar em breve? Em breve eu acho que vai vir uma Pamelinha ou um Paulinho aí, né? Eu tenho fome já. Vamos lá. Em breve, porque assim, o meu desejo, sempre desejei ser mãe, e ainda eu passei pela crise de estar com 35 anos e não ser mãe ainda, por conta de toda o meu histórico. Eu Certo. tive dificuldade muito de se relacionar. E aí eu cheguei numa fase, antes de eu encontrar a pessoa que eu estou hoje, né? Esse grande companheiro, também parceiro da minha vida. Eu cheguei numa fase que eu pensei assim, não vai dar pra mim, eu não vou ser mãe. E isso me doeu muito. Isso me machucou, assim, de uma forma que, vou passar da idade, não vai dar tempo, sabe essas coisas? Uhum. E aí, hoje eu vejo que não, eu vejo pro outro lado, e eu tenho certeza, Adriana, que eu serei mãe. Quantos anos você tá? 35. Bom, eu fui mãe dos gêmeos com 38, gente. Então, ela tá muito adiantada, muito. Bom. Então, tá Mas tranquilo. assim, antes eu não tinha essa certeza. Então, hoje eu tenho certeza que eu serei mãe de 2 ou 3 crianças, a louca. Uau. Gêmeos também, Paulinho e Pamela. Pamelazinha, os dois já gêmeos vem, né? também. Bom, tem várias dicas de A gêmeos. Adriana, gente, ela fica falando toda hora, você vai ter gêmeos, vai acontecer, Aí você fala porque isso pra ela? é profetiza, profetiza. Ah, você já sabe, né, Van? Aí, ó. Viu? Tá vendo? Ela tá profetizando. Legal que no almoço, esses dias, a sua irmã falou assim, não, eu quero ter 6. Falei, gente, 6? A minha irmã é maluca. Seis, né? 6. Seis vai ter. Eu falei, vai ter que começar já a trabalhar, né? Exatamente. Ainda bem que ela é nova, né? Dá tempo, dá tempo. tempo. Ela dá tempo bastante. Dá tempo. Mas seria isso. E continuar tendo um relacionamento na missão do relacionamento. Que nem a Adri vai falar mais, que ela já sabe o que é a batalha do casamento. Né? De casar Ela e acabou, vai né? entrar no casamento, até eu falo, eu brinco com ela que eu dou umas dicas aí pra ela levar o casamento dela numa boa. Mas ela, total, né? Legal. Eu te dou também, eu te dou Legal, também. lógico. Pô, tô enciumado aqui. Porque só ela. É o clã das mulheres, né? Então, Da mas Luzinha. ela falou uma Não, coisa. mas eu tô me enxergando aí também. Quero essas dicas. Mas também, ela pô. falou A gente uma coisa ajuda ele, né, Adri? importante. É, A gente lógico. ajuda. Mas ela falou uma coisa importante sobre as mulheres, gente. O Metamorfose, ele vem com 3 módulos para um significado, tá? Mas por que ninguém nunca viu um workshop dividido em 3 dias? Sim. Por quê? Porque ele vai tratar você de uma forma muito específica, tá? O primeiro, por exemplo, é uma consciência que você tem que ter do que está tudo de errado na sua vida e o que você tem que mudar. O segundo, a gente já vai te ajudar no caminho, para você aprender a fazer as escolhas, né? Ter ferramentas. E o terceiro, nós vamos te ajudar a ser luz. O que é ser luz? É iluminar a vida de outras mulheres, é saber ser amiga, parceira. Por exemplo, eu brinco, quando eu conheci a Pamela, geralmente você vai num restaurante ou no encontro de casais, a pessoa já fica olhando a roupa da outra, já se sente intimidada, porque a outra é mais alta que a Pamela, gente, se ela ficar perto de você, você já fica intimidada pela altura dela. É desesperador, né? Você tá do lado dela, mentira. Mas a questão é, a pessoa já olha a roupa, tá melhor que, me
você já começa a se amuar, ela é mais bonita, ela é mais nova. Então, é você chegar confiante, até ela brinca, nossa, a gente já chegou e viramos amigas, foi uma delícia a noite, não teve aquele negócio de olhar torto, de, ela é melhor, ou ela, não, porque a mulher confiante, a mulher consciente, ela não tem esse problema com a outra. Ela vai sempre se tornar amiga e vai sempre ajudar a outra. Né? Por exemplo, ela tá com a roupinha meio torta, então, amiga, deixa eu arrumar aqui, ó. Você fica linda, bela, igual a mim. Porque você não é minha concorrente, você é minha amiga. Exato. Extraordinário. Tá vendo aí, mulheres? Legal. Muito legal. Nova- E a Adriana tocou agora aqui no ponto, né, dos eventos, né? E só para lembrar, no dia 4/5, aqui no Hotel All-In, né, nós vamos ter o Metamorphose Experience, que é um evento aí de 3 horas, né? É de 3 Um horas. evento de 3 horas, para você já entender o que é esse universo Glance. Então fica o convite para você. Aqui na descrição do vídeo também vai ter todas as informações para você estar participando lá com a gente aqui no Hotel All-In, pertinho. Vem que vai ser um evento sensacional. E a pergunta que você vai se fazer vai ser a seguinte: por que isso não aconteceu antes? Exatamente. Se você não fizer essa pergunta para você, pode me cobrar lá no final, tá bom? Só acrescentando, Van, a taxa de inscrição desse evento é em prol do Instituto, tá, gente? Ele vai verdade, 100% verdade. para o Instituto Glance. Isso, exatamente. Então, tudo ali que for investido ali, que você investir, vai ser revertido 100% para o Instituto Glance, tá bom? Vai ter aqui também um valor, você vai ver que não é nada absurdo. Uau, não é nada absurdo, então você pode participar na boa e você vai adorar. Tem um material antes que a gente manda, né? Exatamente. A Na gente verdade, você vai ter receber um preparatório, Isso. que vai estar disponível lá nas nossas redes sociais também. E lá no dia vai ter muitas novidades. Você vai ter um material também exclusivo, personalizado, para você trabalhar lá as situações no dia. Vai ter pausa para um café também, a gente chama de uma interação ali para você conhecer mulheres, fazer amigas, né? Então, vai ser bem Gente, ó, e detalhe, é tudo padrão Glance, né? Não sei se dá para focar aqui, ó, ó, por exemplo, ó, tem aqui a canequinha, dá dando para pegar aqui? Deixa eu virar aí para aquela câmera ali, ó. Tá vendo? A caneta, ó, o espelhinho, ó, a camisa ali com a Pamela. Tudo esse material padrão Glance. Então não é folha de sulfite que vai entregar para você. Caneta Bic. Nada contra Bic, tá? Te amo, Bic. Eu também. Você Nada viu muito na minha jornada. Exatamente. Não, aqui a mas é o que ele caneta. quis dizer é que você vai ser tratada da forma que você merece. Isso. Como uma princesa, como uma rainha, como uma mulher que você merece ser. Uhum, exatamente. Ó, nós estamos chegando aqui já no final. Aí eu falo assim, Vou pedir passou tão rápido, gente, né? vou pedir para minha produção. Produção, Deixa eu pegar por aqui. favor. Por favor, no outro podcast foi faça o Van faça as que me honras. entregou. E eu mas cheio de ele- dedos para não derrubar nada aqui. Ele com medo de... Mas esse aqui eu vou estar entregando, tá? É todo podcast que a gente vai ter uma presença de uma mulher extraordinária, que é aquela mulher que se superou em várias situações da vida, conseguiu dar aquela virada, né? Sair, levantar daquele fundo do poço. Então, a gente fala que é a vontade de querer aprender mais, de querer servir a outras pessoas. Então, a gente acabou criando, né? Deixa eu só tirar aqui, Vou deixar aqui essa colinha do lado. Na verdade, eu acabei criando algo simbólico, tá? Aqui, vou mostrar para vocês, que é um título que eu acho que a pessoa merece, tá? Dessa vez eu vou ler, tá? Toda mulher que estiver aqui, a gente vai ler. Olha, olhar para o futuro é perdoar o seu passado e fazer as melhores escolhas no presente. Mulher Glance. A Glance Consultoria em Imagem da Mulher concede a Pamela Castella o título de Mulher Glance por honra e mérito pela grande conquista de não somente enxergar, mas ver o mundo que existe dentro de si mesma, redescobrindo sua essência, fortalecendo sua imagem, alcançando suas metas e assim conquistando a realização de se tornar uma grande mulher. Então, eu passo aqui o título para Pamela. Não. Linda história, linda jornada. E eu sei que ainda tem uma jornada que a gente fala de, acabou aqui? Não, não acabou aqui, não acabou para ela, Obrigada, Dri. não acabou para mim. A minha jornada também ainda continua, que ano que vem, esse ano a Glance tem muitas novidades, mas ano que vem a Glance vem com muitas, muitas, muitas outras novidades para as pessoas aqui de Sorocaba e região. Tá? Então, vou deixar agora a palavra com a Pamela, para ela falar um pouquinho com vocês, chamar também que ela vai estar com a gente lá no Metamorfose. Pamela, obrigado pela presença, foi incrível. Eu que agradeço. E, bom, gente, como vocês já viram, eles já falaram tudo que precisava falar, mas eu quero dizer para vocês que eu estarei com muita honra participando nesse dia, vou falar um pouquinho lá da minha história também, e claro, vai ser um dia de muito aprendizado, pode deixar comigo, viu? E eu estarei lá, então participem, dê esse primeiro passo.
Assim como eu falei para vocês que... Acho que eu tinha que olhar ali. Eu É. tô desacostumada já. Tô desacostumada daqui. Desse primeiro passo, como assim eu fiz também. A gente tem muitas opções por aí. Mas eu precisei querer e falar assim, o que eu posso ser melhor a cada dia? Eu acho que essa é a questão. Então, façam isso, busquem o melhor de vocês. Você tem a sua versão muito ruim, mas você também tem essa versão extraordinária, essa mulher que está aí. Então, puxe essa mulher de dentro de você e tome a decisão de estar presente aí no dia 5, Dia 4. Dia 4 4 5. de maio, Isso. lá com a gente, para você conhecer mais a gente aí pessoalmente. Exatamente. Tá bom? Exatamente. Um beijo. Exatamente. Obrigada, viu, Gente, gente? estamos acabando. O Estamos Van vai acabando. finalizar com a voz de locutor dele, que eu adoro a voz Uau. dele. Então, Tem que grossar a voz depois dessa para poder falar aqui. É isso aí, gente. Chegando aqui ao final de mais um Glancecast. Curte, comenta, compartilha aqui o vídeo também. Na semana que vem teremos uma outra convidada tão extraordinária quanto a Pamela, quanto a Adriana, que já passou por aqui. Semanalmente, então, tem aqui um vídeo novo com uma nova entrevistada. No dia 4, reforçando o convite, esteja com a gente. E até a próxima semana. Um beijão para todos. Obrigado, meninas. Obrigado, Obrigada, Adriana. Van. Obrigado, Pamela. Tchau, gente. Fiquem Tchau. com Deus. Até mais.